Fala aí, galera, sejam muito bem-vindos ao canal Denison Investimentos. Pessoal, aqui é o meu primeiro vídeo no canal, tá certo? Eu invisto há pouco mais de um ano, comecei a investir em 2023, em junho de 2023, e conheci os investimentos em fundos imobiliários e ações, tá certo? Devido a alguns vídeos que eu vinha assistindo no ano passado, em junho de 2023, e resolvi investir e também resolvi aqui gravar conteúdo para o YouTube mostrando os meus investimentos, mostrando dicas de investimento, tá certo? E esse é o meu patrimônio hoje investido com um ano de investimento, tá certo? Fez um ano agora em junho e um ano de investimento eu consegui juntar cerca de 16.735 reais, tá certo? Pessoal, o meu trabalho, eu descarrego caminhão em grandes supermercados daqui da minha cidade, tá bom? E a profissão que muitos conhecem se chama chapa. Então é um trabalho árduo, é um trabalho cansativo. Descarregar caminhão não é fácil. Então, como eu entendi que o meu trabalho é cansativo e é pesado, eu resolvi dar valor ao dinheiro recebido desse meu serviço, tá certo? Então, eu comecei a investir e graças a Deus eu cheguei a 16.735 reais. Estou aí rumo aos 20 mil. Lembrando, pessoal, que eu tive uma constância nos meus aportes, tá bom? E é importante, pessoal, você ter uma constância nos seus aportes e ter aquele valor todos os meses tirado do seu trabalho, tá bom? E com isso você vai vendo a bola de neve, você vai vendo o seu patrimônio crescendo, tá certo? Como eu disse, o valor investido aqui está em R$ 16.735 e o patrimônio total hoje está em R$ 16.501,92 devido à queda que teve. Então eu estou aí com uma variação de 1,40, quase 1,5 negativo, tá certo? Lembrando que renda variável é assim mesmo, eu não me preocupo quando o meu patrimônio cai, porque renda variável é assim. E lembrando que eu não estou perdendo dinheiro aqui, pessoal, mesmo vendo o valor do meu patrimônio, tipo, derretendo. Mas eu irei perder dinheiro se eu vender os meus ativos, tá bom? Então, eu já recebi aqui de provento cerca de R$ 841 de todos os meus ativos que eu tenho em carteira. Só um parênteses aqui, pessoal, eu invisto 100% em fundos imobiliários e irei colocar na minha carteira a minha primeira ação, tá certo? E eu vou mostrar para vocês aqui quais os ativos que eu tenho em carteira. Você pode observar aqui que eu tenho 9 ativos, ou melhor, eu tenho 8 fundos imobiliários e um FIAG, no valor total que dá todos os meus fundos imobiliários, dá um total de 13.477. Então a minha carteira aqui de fundos imobiliários está negativa, de um pouco mais de 1,88, e tenho aqui cerca de um pouco mais de R$ 3.000 na renda fixa, que é no meu pouquinho do Banco Inter, que é a minha reserva de emergência, caso eu precise, aconteça alguma situação urgente, eu tenho esse valor para retirar e resolver um problema que possa acontecer. Então, e com isso, eu não irei me desfazer dos meus fundos imobiliários, eu irei tirar daqui da minha renda fixa, tá certo? Então, vamos conhecer aqui os meus ativos que eu tenho em carteira. O primeiro ativo que eu tenho em carteira aqui, eu tenho 30 cotas do XPLG11, que é um fundo de logística que eu tenho em carteira. Eu tenho 30 cotas ao preço médio de 106,07 e o preço atual está em 104,15. Então está com uma variação negativa de um pouco mais, ou melhor, quase 2% negativo. E o segundo é um fundo de papel IRDM11. Tenho 30 cotas desse fundo, que por sinal aí está
esse fundo está aí caindo muito, está derretendo, devido a algumas situações de inadimplência de alguns fundos que ele tem em carteira, tá certo? Então é um fundo aí que tem sofrido muito, não pretendo vender esse fundo, mas pretendo assim diminuir o meu preço médio e quem sabe no futuro eu me tirar esse fundo da carteira, tá bom? Então tá com o preço médio aí de 78,65, o preço atual está em 74,33 e está com a variação negativa de quase 6%. O terceiro fundo é o GARI 11, tá certo? Eu tenho 200 cotas desse fundo ao preço médio de 9,06, ao preço atual de 9,13 e está aí no positivo de quase 1%, tá certo? E o quarto fundo é um fundo de papel, o mais conhecido e talvez o mais investido aí na bolsa, que é o fundo de papel MXRF11, eu tenho 151 cotas e tenho 10 e o preço médio 10,65, preço atual 10,18 e estou aí com a variação negativa de quase 5%. E o quinto é o XPML11, é um fundo de shopping, tem 13 cotas ao preço médio de 112,95. O preço atual é de 113, está aí no positivo também de quase 0,5%. E o próximo fundo, esse fundo eu coloquei em carteira recentemente, que é o BTCI 11, eu tenho 100 cotas desse fundo, ao preço médio de 9,95 e o seu preço atual é 10,05, então eu já estou aqui no positivo de um pouco mais de 1%. O próximo é um Fiagro que eu tenho em carteira, é um Fiagro que eu gosto muito, que é um Fiagro que tem uma diversificação fantástica no seu portfólio, então eu gosto muito desse Fiagro, é o único Fiagro que eu tenho em carteira. E tem cerca de 100 cotas ao preço médio de 9,62 e o preço atual 9,52. Então estou aí no negativo de quase 1% e tenho o XPSF11, que é um FOF, um fundo de fundo, ele investe em outros fundos, eu tenho cerca de 100 cotas desse fundo, ao preço médio de 7,90 e o seu preço atual está em 7,79. Então aí estou com a variação negativa de quase 1,5%. E o último é um fundo de logística também, que eu gosto bastante desse fundo, é o GGRC11, eu tenho 50 cotas desse fundo, ao preço médio de 11,19 e o preço atual 11,09, estou aí também no negativo de quase 1% na minha carteira. Então observe que somente 3 fundos estão no positivo, o restante da minha carteira está no negativo, mas isso não me incomoda hoje, mas no início que eu comecei a investir, que eu comecei a colocar, a fazer meus apostas, e no dia seguinte eu vi ali a minha carteira no negativo e eu me preocupava. Mas a gente vai indo, vai aprendendo, vai assistindo novos vídeos, graças a Deus o YouTube tem muitos canais que ensina, que explica direitinho. E lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação de venda e nem de compra, tá certo, pessoal? Mas aqui é uma estratégia que eu estou usando. Você pode ver que a minha carteira é 100% em fundos imobiliários, tá bom? Então, essa é a minha carteira e esse é meu primeiro vídeo, pessoal, no canal. Eu queria pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscrevessem no canal e me motivassem a gravar mais vídeos como esse, mostrando a minha carteira, dando dicas de investimento, mostrando os meus aportes, tá certo? Até porque, pessoal, como eu sou grato a Deus pelo trabalho que eu tenho, que não é um trabalho fácil, sabe? Descarregar caminhão é pesado, tá bom? Mas graças a Deus eu vi essa oportunidade de aprender a investir, de aprender a poupar dinheiro no meu futuro, tá certo? Então observe que eu comecei a investir somente um ano investindo, tá certo? Você pode observar aqui o meu patrimônio, como está. Observe aqui, eu tenho quase 20, quase 19% no XPLG11, tem um CDB aqui que é do renda fixa do meu porquinho do Banco Inter, tá certo? Então,
curta o vídeo, se inscreva no canal e me diga aí se você tem algum desses fundos, me diga aí se a minha carteira está boa. Eu sei que eu tenho que colocar ações na minha carteira, mas por enquanto eu irei investir somente em fundos imobiliários, visando aquele valor que cai todos os meses na minha conta e isento de imposto de renda. Então, pessoal, esse é meu primeiro vídeo aqui no canal Denison Investimentos. Eu queria pedir para vocês me ajudarem aí a se inscrever no canal e a curtir o vídeo, tá certo? Fica com Deus, valeu e que Deus os abençoe.